Em uma noite de gala natalina, uma mulher grávida é humilhada diante de dezenas de convidados, mas quando tudo parecia perdido, uma voz poderosa ecoa do alto da varanda e interrompe o escândalo. A revelação daquele homem muda o rumo da festa e da vida dela, para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Marina apoiou a mão na barriga redonda, sentindo o bebê se mexer pela terceira vez naquela tarde. 7 meses de gestação e cada movimento da criança ainda a surpreendia com uma mistura de alegria e ansiedade. Olhou para o espelho do quarto, ajeitando o vestido azul claro que havia escolhido com tanto cuidado para o baile natalino. O tecido esvoaçante caía suavemente sobre suas curvas, discreto o suficiente para não chamar atenção, mas elegante como o evento exigia. A mansão dos Almeida, no Jardim Europa, em São Paulo, era conhecida por sediar os eventos mais exclusivos da alta sociedade paulistana. Aquela noite de dezembro prometia ser especial. As luzes natalinas já podiam ser vistas da rua, e Marina imaginou como estaria linda a decoração interna. Eduardo, seu marido, havia mencionado o baile algumas semanas antes, mas sem muito entusiasmo. Nos últimos meses, aliás, ele não demonstrava entusiasmo por quase nada que envolvesse os dois. Marina suspirou, ajeitando os cabelos castanhos presos em um coque baixo. Precisava tentar. O casamento estava desgastado. Ela sabia disso. As conversas haviam se tornado superficiais, os jantares em silêncio, as noites cada vez mais solitárias, mesmo dividindo a mesma cama. Eduardo chegava tarde, saía cedo, vivia grudado no celular. Ela tentava não pensar no perfume diferente que, às vezes, sentia nas camisas dele ou nas mensagens que ele escondia quando ela se aproximava. A gravidez deveria ter sido um recomeço. Foi o que ela pensou quando descobriu que estava esperando o primeiro filho. Eduardo havia sorrido, abraçado ela, prometido que seria diferente. Mas as semanas passaram e tudo voltou ao normal. Ou pior que o normal. Ele se afastou ainda mais, como se a barriga crescente de Marina fosse um incômodo, um lembrete de responsabilidades que ele não queria assumir. Marina pegou a bolsa pequena e desceu as escadas da cobertura onde moravam, também no Jardim Europa, a poucos quarteirões da mansão onde seria o evento. Eduardo já estava na sala, mexendo no celular, usando um terno cinza escuro impecavelmente cortado. Ele nem levantou os olhos quando ela entrou. "Boa noite", disse Marina, tentando soar natural. "Vamos logo", ele respondeu, guardando o celular no bolso e pegando as chaves do carro. O trajeto foi silencioso. Marina olhava pela janela do BMW, vendo as ruas iluminadas com decorações natalinas. Dezembro em São Paulo tinha um charme especial, mesmo com o calor que ainda persistia. As árvores enfeitadas, as vitrines coloridas, as pessoas nas ruas carregando sacolas de presentes. Tudo parecia festivo, menos o clima dentro daquele carro. "Você está bem?", perguntou Marina, mais para quebrar o silêncio do que por esperar uma resposta sincera. "Estou", disse Eduardo, os olhos fixos no trânsito. Marina desistiu de tentar conversar. Apoiou a mão na barriga novamente, buscando conforto no movimento do bebê. Pensou na mãe, Dona Helena, que havia falecido há 3 anos de complicações cardíacas. Se estivesse viva, certamente estaria ansiosa pela chegada do neto, preparando enxovais, dando conselhos, enchendo Marina de cuidados. A saudade apertou o peito. Desde que a mãe se foi, Marina se sentia sozinha no mundo. O pai havia desaparecido quando ela tinha apenas 7 anos. Um dia ele simplesmente não voltou para casa. A mãe nunca explicou direito o que havia acontecido, apenas disse que ele tinha ido embora e que não voltaria. Marina cresceu sem entender. Passou a infância e a adolescência imaginando onde o pai estaria, se pensava nela, se um dia voltaria. Com o tempo, aprendeu a não esperar. Construiu sua vida sem ele. Formou-se em arquitetura, abriu seu próprio escritório. Conheceu Eduardo em uma feira de design de interiores há 5 anos. Ele era charmoso, bem-sucedido, confiante, trabalhava com importação de vinhos
finos e tinha conexões com toda a elite paulistana. O namoro foi rápido, o casamento veio logo em seguida. Os primeiros anos foram bons. Eduardo era atencioso, carinhoso, presente. Mas algo mudou há cerca de um ano. Ele se tornou distante, irritadiço, sempre ocupado. Marina tentou conversar, sugeriu terapia de casal, propôs viagens para reconectarem. Ele sempre tinha uma desculpa. E agora, grávida e vulnerável, ela se sentia mais sozinha do que nunca. O carro parou em frente à mansão dos Almeida. Um manobrista abriu a porta para Marina, que aceitou a mão estendida para sair do veículo. Eduardo já estava do outro lado, entregando as chaves. Eles caminharam juntos até a entrada, mas Marina podia sentir a distância entre eles, como se estivessem a quilômetros um do outro, mesmo estando lado a lado. A mansão era ainda mais impressionante por dentro. O hall de entrada tinha pé direito alto, com um lustre de cristal gigantesco pendendo do teto. Guirlandas de pinheiro enfeitadas com laços dourados decoravam as escadas de mármore. Um trio de cordas tocava música clássica no canto do salão principal, que já estava repleto de convidados elegantemente vestidos. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés. O cheiro de flores frescas misturava-se com perfumes caros. Marina sentiu-se imediatamente deslocada. Não conhecia quase ninguém ali. Eduardo, por outro lado, cumprimentava pessoas a cada passo, sorrindo, apertando mãos, fazendo piadas. Era como se ela não existisse ao lado dele. "Vou falar com uns colegas", disse Eduardo, afastando-se antes mesmo que Marina pudesse responder. Ela ficou sozinha no meio do salão, segurando a bolsa com as duas mãos, tentando parecer confortável. Caminhou devagar até uma das mesas de apoio decoradas com arranjos natalinos, pegou um copo de água e observou o ambiente. Os convidados riam, conversavam animadamente, tiravam fotos. Tudo parecia perfeito, menos para ela. Foi quando viu Eduardo se aproximando de uma mulher do outro lado do salão. Marina a reconheceu imediatamente. Verônica Linhares. Relações públicas, influenciadora digital, sempre impecavelmente vestida e maquiada. Marina já havia visto fotos dela nas redes sociais, sempre em eventos da alta sociedade paulistana, e tinha certeza de já ter visto o nome dela entre as notificações do celular de Eduardo algumas vezes. Verônica usava um vestido vermelho justo que realçava cada curva do corpo. Os cabelos loiros caíam em ondas perfeitas pelas costas. Ela sorriu ao ver Eduardo se aproximar, e os dois se cumprimentaram com familiaridade excessiva, muito próximos, muito à vontade. Marina sentiu o estômago revirar. Tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Via Eduardo rindo de algo que Verônica dizia, inclinando-se para ouvir melhor, tocando levemente o braço dela. Gestos pequenos, mas que diziam muito. Marina conhecia aqueles gestos. Eduardo costumava fazer o mesmo com ela no começo do relacionamento. "Marina, que surpresa vê-la aqui." A voz veio de trás, fazendo Marina se virar. Beatriz Ferreira, sua sogra, se aproximava com um sorriso que não alcançava os olhos. Vestia um conjunto preto elegante, os cabelos grisalhos perfeitamente penteados, uma expressão de desaprovação mal disfarçada no rosto. "Boa noite, dona Beatriz", respondeu Marina tentando soar cordial. "Não sabia que Eduardo traria você. Você sabe como é, com a gravidez, achei que preferiria ficar em casa descansando." "Eventos assim podem ser cansativos para uma mulher grávida", disse Beatriz olhando Marina de cima a baixo. "Estou bem, obrigada pela preocupação", respondeu Marina, sentindo a tensão crescer. Beatriz nunca havia gostado dela. Desde o início do relacionamento com Eduardo, a sogra deixava claro que achava Marina inferior, não digna da família Ferreira. Eduardo era filho único, mimado, e Beatriz sempre sonhou que ele se casasse com alguém da mesma classe social, com um sobrenome conhecido, com conexões úteis. Marina, filha de uma professora aposentada e um pai desaparecido, definitivamente não se encaixava nesses critérios. "Você parece cansada, querida. Talvez devesse sentar um pouco. Ou melhor ainda, ir para casa." "Ninguém vai notar sua ausência", disse Beatriz, com um sorriso venenoso.
Marina apertou os dedos em volta do copo de água, sentindo a raiva e a humilhação subirem. Mas não respondeu. Não daria a Beatriz a satisfação de vê-la perder a compostura. Com licença, murmurou Marina, afastando-se. Caminhou em direção a uma das varandas laterais, precisando de ar fresco. As portas de vidro estavam abertas e alguns convidados fumavam do lado de fora. Marina passou por eles e foi até o canto mais afastado, apoiando-se na balaustrada de pedra. A vista dali mostrava o jardim iluminado, com árvores decoradas e um pequeno lago com fontes. Lindo, mas ela mal conseguia apreciar. Respirou fundo, tentando controlar as emoções. O bebê se mexeu novamente, como se sentisse o estresse da mãe. Marina acariciou a barriga, sussurrando baixinho. Vai ficar tudo bem, meu amor. Mamãe está aqui, mamãe sempre vai estar aqui. Ficou ali por alguns minutos tentando se recompor. Quando voltou para o salão, procurou Eduardo com os olhos. Ele ainda estava com Verônica, agora acompanhados de mais algumas pessoas. Beatriz também havia se juntado ao grupo. Marina viu quando a sogra e Verônica trocaram olhares e sorrisos cúmplices. Algo naquela interação a deixou inquieta. Decidiu se aproximar. Talvez se mostrasse presente, Eduardo lembraria que tinha uma esposa. Caminhou devagar, sentindo os olhares de alguns convidados sobre ela. Ou estava imaginando. Paranoia da gravidez, talvez. Eduardo chamou ela ao chegar perto do grupo. Ele se virou, parecendo irritado com a interrupção. O que foi, Marina? Só vim ver se... Está tudo bem. Se precisava de algo. Estou conversando, ele disse, o tom seco. Verônica olhou Marina de cima a baixo, um sorriso de superioridade no rosto. Beatriz fez o mesmo, trocando um olhar com a influenciadora. Era como se as duas compartilhassem uma piada particular às custas de Marina. Marina, querida, não conhecia você. Sou Verônica, disse a mulher de vermelho, estendendo a mão com unhas perfeitamente feitas. Prazer, respondeu Marina, apertando a mão dela brevemente. Eduardo me falou de você. Que coincidência estar grávida e ainda vir a um evento assim. Você é corajosa, disse Verônica, o tom, parecendo elogio, mas carregado de ironia. Marina não respondeu. Olhou para Eduardo esperando que ele dissesse algo, que a defendesse, que mostrasse algum tipo de apoio. Mas ele apenas tomou um gole de champanhe e voltou sua atenção para a conversa que estava tendo antes dela chegar. Eu preciso ir ao banheiro. Se me dão licença, disse Marina, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Afastou-se rapidamente, atravessando o salão em direção ao corredor que levava aos banheiros. Passou por um homem alto que organizava algo perto da área de buffet. Ele a olhou com atenção quando ela passou, parecendo perceber seu desconforto. Marina não prestou muita atenção, focada apenas em chegar ao banheiro antes que alguém a visse chorar. Trancou-se em um dos cubículos e deixou as lágrimas caírem. Por que tinha vindo? Por que insistia em tentar salvar um casamento que claramente estava acabado? Eduardo não a amava mais. Talvez nunca tivesse amado de verdade. E agora ela estava ali, grávida, humilhada, sozinha em meio a centenas de pessoas. Depois de alguns minutos, Marina lavou o rosto, retocou a maquiagem o melhor que pôde e voltou para o salão. Precisava aguentar mais um pouco. Depois iria para casa, talvez pegasse um táxi se Eduardo não quisesse ir embora. Pensaria no futuro amanhã. Hoje só precisava sobreviver àquela noite. Mas mal sabia Marina que a noite estava apenas começando e que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. Enquanto ela tentava se recompor, olhares atentos a observavam das sombras. Um deles, particularmente, seguia cada movimento dela com uma mistura de proteção e fúria contida. Do segundo andar da mansão, um homem estava apoiado na balaustrada da varanda interna, olhando para baixo, para o salão. Seu rosto estava parcialmente escondido pelas sombras e pelos reflexos dos lustres, mas seus olhos não saíam de Marina. Roberto Almeida tinha 53 anos, cabelos grisalhos, postura ereta e olhar penetrante. Usava um terno escuro discreto, passando despercebido entre os convidados que subiam e desciam as escadas. Ninguém prestava atenção nele. Ninguém sabia quem realmente era. E era exatamente assim que ele queria. 20 anos. Havia se passado 20 anos desde que ele viu Marina pela última vez.
Ela tinha apenas 7 anos, então, uma criança pequena de cabelos castanhos e olhos curiosos. Ele se lembrava dela correndo pela casa, rindo, pulando em seu colo, pedindo para ele contar histórias antes de dormir. A dor da saudade era física, queimava no peito como fogo, mas Roberto não teve escolha. Teve que desaparecer. Teve que deixar tudo para trás para proteger quem amava. Eram tempos difíceis, problemas com negócios que deram errado, pessoas perigosas cobrando dívidas que ele não podia pagar. Se ficasse, colocaria Helena e Marina em risco. Então fez a única coisa que achava certa: sumiu. Mudou de nome, reconstruiu a vida do zero em outra cidade, trabalhou duro, enriqueceu novamente, sempre de longe, sempre em silêncio. Mandava dinheiro anonimamente para Helena. Ela nunca soube que era dele. Pensava que eram heranças de familiares, distantes, seguros que haviam vencido, prêmios de loteria que ela nem lembrava de ter participado. Roberto garantiu que sua filha e ex-esposa nunca passassem necessidade, mesmo que isso significasse nunca estar perto delas novamente. Quando Helena faleceu, Roberto pensou em se revelar para Marina, mas ela já era adulta, tinha sua própria vida, estava casada. Ele não queria destruir a paz que ela havia construído aparecendo do nada. Então, continuou observando de longe, através de investigadores particulares, que mantinham ele informado sobre a vida da filha. Foi assim que soube do casamento dela com Eduardo Ferreira. Roberto fez uma investigação completa sobre o rapaz. Rico, bem relacionado, mas superficial. Roberto não aprovou, mas o que poderia fazer? Marina parecia feliz nas fotos que ele recebia. Então ele não interferiu, mas nos últimos meses os relatórios começaram a mudar. Eduardo com outra mulher, encontros discretos em hotéis, mensagens comprometedoras, Beatriz Ferreira manipulando o filho, envenenando ele contra Marina. E agora Marina estava grávida, vulnerável, sozinha. Roberto não aguentou mais ficar longe. Quando soube do baile de Natal na mansão dos Almeida, que era de fato propriedade dele através de empresas fantasmas, decidiu que era hora de agir. Não sabia exatamente o que faria, mas precisava estar lá. Precisava ver a filha, mesmo que de longe. Precisava garantir que ela estivesse segura. E agora, observando Marina solitária no meio daquele salão, vendo o marido ignorá-la, vendo a sogra humilhá-la, vendo aquela mulher de vestido vermelho olhando para sua filha com desprezo, Roberto sentiu a raiva ferver. Senhor Almeida, o senhor precisa de algo? Um dos funcionários da mansão subiu as escadas, aproximando-se discretamente. Era Márcio, o chefe de segurança, um homem de confiança que trabalhava para Roberto há anos. Estou bem, Márcio. Só observando. Vi que o senhor não tira os olhos daquela moça de azul. Ela é importante? É minha filha, respondeu Roberto, a voz carregada de emoção. Márcio arregalou os olhos, surpreso. Roberto nunca falava de sua vida pessoal. O senhor quer que eu mantenha atenção especial nela? Sim. E quero todas as câmeras focadas nela. Se algo acontecer, quero tudo gravado. Tudo. Sim, senhor. Márcio desceu as escadas rapidamente e foi até a sala de segurança. Instruiu os outros seguranças a manterem câmeras discretas apontadas para Marina o tempo todo. Voltou ao salão e posicionou-se estrategicamente onde pudesse ver a moça de vestido azul. Roberto continuou observando do alto. Viu quando Marina voltou do banheiro. Viu quando ela tentou se aproximar do marido novamente e foi ignorada. Viu quando Beatriz e Verônica se afastaram do grupo principal e foram até um canto mais reservado do salão, conversando baixo, olhando na direção de Marina, sorrindo de forma maldosa. Algo estava sendo planejado. Roberto podia sentir. Seus instintos de homem de negócios, afiados por décadas de lidar com pessoas de todos os tipos, gritavam alerta. Aquelas duas mulheres estavam tramando algo. Desceu as escadas silenciosamente, circulando pelo salão de forma discreta, sempre mantendo Marina no campo de visão. Aproximou-se o suficiente de Beatriz e Verônica para ouvir fragmentos da conversa. Ela precisa aprender seu lugar, dizia Beatriz, o tom venenoso. Pode deixar comigo.
Vai ser rápido, respondeu Verônica, um sorriso cruel nos lábios. Tem certeza? Muita gente vai ver. Melhor ainda. Quanto mais gente, maior a humilhação. Eduardo já está do nosso lado. Ele não vai defendê-la. Roberto apertou os punhos. Precisava agir, mas não ainda. Precisava saber exatamente o que planejavam para poder proteger Marina da melhor forma. Continuou observando, cada músculo do corpo tenso, pronto para intervir no momento necessário. Marina não sabia, mas naquela noite ela não estava sozinha. Seu pai, ausente por 2 décadas, estava ali, nas sombras, guardando ela, esperando o momento certo de se revelar e de mudar tudo. E esse momento estava chegando. Marina tentava manter a compostura, mas sentia o peso de todos aqueles olhares sobre ela. Ou estava imaginando. A paranoia da situação, a solidão em meio à multidão, tudo conspirava para deixá-la cada vez mais vulnerável. Caminhou até uma das mesas de apoio e pegou outro copo de água. O bebê continuava se mexendo, inquieto, como se sentisse a tensão da mãe. "Querida, você parece perdida." A voz de Beatriz surgiu ao lado dela novamente. A sogra havia se aproximado silenciosamente, acompanhada agora por Verônica. As 2 mulheres se posicionaram de forma que Marina ficasse entre elas e a parede, sutilmente encurralada. "Estou bem", respondeu Marina, tentando soar firme. "Tem certeza? Você está tão pálida. Talvez a gravidez esteja pesando muito. Sabe como é? Algumas mulheres simplesmente não foram feitas para carregar filhos com facilidade", disse Beatriz com falsa preocupação. Verônica riu baixinho, um som que fez Marina se encolher por dentro. A influenciadora segurava uma taça de vinho tinto, girando o líquido vermelho escuro com movimentos calculados. Seu olhar estava fixo em Marina, analisando cada reação. "Beatriz tem razão, você deveria ter ficado em casa. Eventos sociais exigem certa presença, certa elegância. E bem, grávida do jeito que você está, fica difícil, não é?", disse Verônica, o tom carregado de veneno disfarçado de gentileza. Marina sentiu as bochechas queimarem. Apertou o copo de água com força, tentando controlar a vontade de jogar o conteúdo na cara daquela mulher. Mas não faria isso. Não se rebaixaria. Não daria a elas o espetáculo que claramente buscavam. "Com licença", murmurou Marina, tentando passar entre as 2. Mas Beatriz segurou seu braço, os dedos apertando com força desnecessária. "Espere um pouco, querida. Quero que você conheça melhor a Verônica. Afinal, vocês têm tanto em comum. Ambas se importam com o Eduardo, não é verdade?" Marina arregalou os olhos. O que Beatriz estava insinuando? Olhou para Verônica, que sorria abertamente agora sem qualquer constrangimento. "Eduardo é mesmo especial, não é? Tão atencioso, tão carinhoso. Quando quer ser", disse Verônica, passando a língua pelos lábios de forma provocativa. Marina sentiu o mundo girar. Era verdade, então, as suspeitas, os perfumes estranhos, as mensagens escondidas. Eduardo e Verônica. A confirmação, mesmo que indireta, foi como um soco no estômago. Eu preciso ir", conseguiu dizer Marina, libertando o braço da sogra e se afastando rapidamente. Mas não foi longe. Suas pernas tremiam, a visão ficou embaçada pelas lágrimas que insistiam em cair. Apoiou-se em uma das colunas decoradas com guirlandas natalinas, tentando respirar, tentando não desmoronar ali na frente de todos. Do 2º andar, Roberto observava tudo com fúria crescente. Viu a interação entre as 3 mulheres, percebeu o momento em que Marina quase desmoronou. Seus instintos de pai gritavam para ele descer e intervir imediatamente, mas algo o segurou. Precisava entender completamente a situação. Precisava ter provas do que estava acontecendo. "Márcio, você está gravando tudo?", falou baixinho no comunicador discreto que usava no pulso. "Sim, senhor. Todas as câmeras focadas. Estou captando as conversas também através dos microfones direcionais", respondeu Márcio do outro lado. "Continue gravando, não perca nada." Roberto desceu mais alguns degraus, posicionando-se onde pudesse ter uma visão melhor do salão sem ser notado. Via Marina encostada na coluna, visivelmente abalada.
Via Beatriz e Verônica trocando olhares satisfeitos. Via Eduardo do outro lado do salão, conversando animadamente com outros homens, completamente alheio ao sofrimento da esposa. A música continuava tocando. Os convidados continuavam rindo, bebendo, celebrando. Ninguém parecia perceber o drama silencioso que se desenrolava, ou talvez percebessem e simplesmente não se importassem. A alta sociedade tinha essa característica, Roberto sabia bem. Aparências eram tudo, sofrimento alheio era entretenimento. Luiz, o gerente de eventos responsável pelo baile, notou Marina apoiada na coluna. Era um homem de meia idade, com experiência em lidar com todo tipo de situação em eventos de luxo. Aproximou-se discretamente. A senhora está bem? Posso trazer algo? Água? Um lugar para sentar? Marina levantou os olhos, surpresa com a gentileza genuína na voz dele. Estou bem, obrigada. Só preciso de um momento. A senhora está grávida. Deveria estar sentada, descansando. Deixe-me buscar uma cadeira, insistiu Luiz. Antes que Marina pudesse recusar, ele já havia sinalizado para um dos funcionários, que rapidamente trouxe uma cadeira acolchoada e a posicionou perto dela. Por favor, sente-se. Vou buscar água fresca e alguns biscoitos leves. É importante a senhora se alimentar. Marina sentou-se, agradecida. Aquela pequena gentileza, vinda de um estranho, quase a fez desmoronar em lágrimas novamente. Por que um desconhecido demonstrava mais cuidado com ela do que o próprio marido? Luiz afastou-se rapidamente e voltou minutos depois com uma garrafa de água gelada e um prato com biscoitos e frutas frescas. Fique à vontade. Se precisar de qualquer coisa, me procure. Estarei por aqui a noite toda. Muito obrigada, conseguiu dizer Marina, a voz embargada. Luiz acenou com a cabeça e se afastou, mas continuou observando de longe, preocupado. Trabalhava com eventos há mais de 20 anos e tinha um instinto apurado para situações tensas. Algo estava errado naquela festa e aquela moça grávida estava no centro disso. Marina bebeu a água devagar, tentando se acalmar. O bebê finalmente havia parado de se mexer tanto, talvez sentindo que a mãe estava tentando relaxar. Ela olhou ao redor do salão. As pessoas continuavam suas conversas, alheias a ela. Eduardo ainda estava no mesmo lugar, cada vez mais distante. Beatriz e Verônica haviam se afastado, mas Marina podia ver as duas conversando baixinho perto do bar, lançando olhares na direção dela. Marina comeu um biscoito, tentando focar em algo além da dor emocional. Pensou no bebê, na vida que crescia dentro dela. Pensou em como seria quando a criança nascesse. Seria menino ou menina? Ela havia escolhido não saber o sexo, querendo a surpresa no parto. Pensou em nomes. Se fosse menina, talvez Helena, em homenagem à mãe. Se fosse menino, talvez Rafael. Um nome forte, bonito. Perdida em pensamentos, não percebeu quando Beatriz e Verônica começaram a se aproximar novamente. Desta vez, carregavam algo mais do que palavras venenosas. Verônica segurava uma taça cheia de vinho tinto, o líquido vermelho profundo balançando suavemente enquanto ela caminhava. As duas mulheres se posicionaram na frente de Marina, bloqueando sua visão do resto do salão. Alguns convidados próximos começaram a perceber que algo estava acontecendo e se aproximaram curiosos. Marina, querida, você está tão quietinha aqui sozinha. Que triste, disse Beatriz, a voz alta, o suficiente para que outros ouvissem. Verônica concordou, sorrindo. Realmente triste. Uma mulher abandonada pelo marido no meio de uma festa. Que situação constrangedora. Marina levantou-se lentamente, tentando se afastar, mas Beatriz segurou seu braço novamente. Aonde vai, querida? Não quer conversar um pouco mais? Afinal, precisamos ser amigas. Tenho certeza de que vamos conviver bastante daqui para frente, disse Beatriz, o tom claramente ameaçador. Me solte, pediu Marina, tentando manter a voz firme. Ah, que sensível. Viu, Verônica? Ela é tão frágil. Talvez não aguente a realidade das coisas. Que realidade? Perguntou Marina, mesmo já sabendo a resposta. A realidade de que você nunca foi páreo para meu filho,
de que ele merece alguém melhor, alguém como a Verônica aqui. Bonita, elegante, sem essa barriga horrorosa, disse Beatriz, as palavras saindo como veneno puro. Marina sentiu as lágrimas brotarem novamente. Tentou se afastar, mas havia pessoas ao redor agora, todas observando, todos esperando para ver o que aconteceria. Era como se ela estivesse em um palco, sob holofotes, exposta e vulnerável. Verônica deu um passo à frente, segurando a taça de vinho tinto com as duas mãos agora. Sabe, Marina, você deveria agradecer por eu cuidar tão bem do Eduardo. Ele estava tão frustrado no casamento. Mas eu dei a ele o que você nunca conseguiu dar. Atenção, paixão, desejo, disse Verônica, cada palavra cuidadosamente escolhida para ferir. Marina olhou ao redor, desesperada, procurando Eduardo. Ele estava a poucos metros de distância agora, observando a cena, mas não fazendo nada. Apenas observando, com uma expressão de aborrecimento, como se aquilo fosse um incômodo. Eduardo, chamou Marina, a voz quebrando. Ele não respondeu. Apenas tomou mais um gole de champanhe e desviou o olhar. Foi nesse momento que Marina entendeu. Ele sabia. Ele sempre soube do que Verônica e Beatriz eram, capazes, e não se importava. Ou pior, aprovava. A realização foi devastadora. Do segundo andar, Roberto não aguentava mais. Estava prestes a descer as escadas e acabar com aquilo quando Márcio apareceu ao seu lado. Senhor, temos tudo gravado. Áudio e vídeo de tudo o que está acontecendo. Mas preciso que o senhor saiba. Elas vão fazer algo pior. Consegui captar uma conversa entre elas há alguns minutos. Estão planejando humilhar sua filha publicamente. Roberto cerrou os punhos, os nós dos dedos ficando brancos. Deixe acontecer. Precisamos de provas claras, mas no momento certo eu vou agir. Mantenha tudo gravado e tenha a polícia de prontidão. Sim, senhor. Já acionei contatos discretos. Teremos autoridades aqui em minutos, se necessário. De volta ao salão, a tensão aumentava. Verônica deu mais um passo em direção a Marina, a taça de vinho tinto cada vez mais próxima. Você sabe o que eu acho, Marina? Acho que você deveria desistir. Desistir desse casamento patético. Desistir de fingir que tem alguma chance com o Eduardo. Ele é meu agora, disse Verônica, a voz baixa mas clara o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Marina sentiu algo quebrar dentro dela. Não era só o coração. Era a última réstia de esperança de que aquele casamento poderia ser salvo. Eduardo não a amava. Talvez nunca tivesse amado, e agora estava ali, deixando que ela fosse humilhada publicamente por sua amante e sua própria mãe. Eu vou embora, disse Marina, a voz firme apesar das lágrimas. Tentou passar por Verônica, mas a mulher se moveu, bloqueando seu caminho. Tão cedo? Mas a festa está apenas começando. E então, aconteceu. Num movimento rápido e calculado, Verônica levantou a taça de vinho tinto e, com um sorriso cruel, despejou todo o conteúdo sobre Marina. O líquido vermelho escuro jorrou sobre o rosto dela, escorrendo pelos cabelos, manchando o vestido azul claro, pingando no chão de mármore. O tempo pareceu parar. A música continuava tocando, mas tudo mais ficou em silêncio. Os convidados ao redor arregalaram os olhos. Alguns cobriram a boca em choque, outros rapidamente pegaram os celulares para gravar. Marina ficou congelada, sentindo o vinho escorrer pelo rosto, pela roupa, pela pele. Beatriz fingia espanto, levando as mãos ao peito. Ai, meu Deus, Verônica! Foi um acidente, não foi? Oh, que terrível! Mas o sorriso no rosto dela entregava que não havia sido acidente nenhum. Aquilo havia sido planejado, calculado, executado na hora certa para causar o máximo de humilhação possível. Marina olhou para Eduardo. Ele estava a poucos metros, tinha visto tudo, e não fez nada. Não correu para defendê-la. Não pegou um guardanapo para ajudá-la. Não repreendeu Verônica. Apenas ficou ali parado, com uma expressão de aborrecimento. Você está fazendo um escândalo, Marina. Está exagerando. Foi só um acidente, disse Eduardo, a voz fria e distante.
Aquelas palavras foram a gota d'água. Marina sentiu as pernas fraquejarem. A sala começou a girar. O barulho dos convidados, das risadas abafadas, dos celulares gravando, tudo se tornou um eco distante. Ela apoiou a mão na barriga instintivamente, protegendo o bebê, e sentiu que ia desmaiar. Foi quando Luiz, o gerente de eventos, apareceu ao seu lado com um pano branco grande. "Senhora, por favor, deixe-me ajudá-la", disse ele, cobrindo os ombros dela com o pano, tentando minimizar o dano. Marina agarrou-se ao pano como se fosse uma tábua de salvação. Luiz a guiou gentilmente para longe da multidão de curiosos, em direção a uma área mais reservada do salão. Márcio, o chefe de segurança, apareceu do outro lado dela, ajudando a afastar os convidados que ainda tentavam gravar com os celulares. Do alto da varanda, Roberto não aguentou mais. Aquilo tinha ido longe demais. Sua filha havia sido humilhada, agredida, abandonada pelo marido, e ele havia ficado ali assistindo para garantir que tudo fosse gravado. Mas agora era hora de agir. Desceu as escadas rapidamente, sua presença finalmente chamando atenção. As pessoas começaram a se afastar, abrindo caminho. Havia algo na postura dele, na autoridade que emanava, que fazia as pessoas instintivamente respeitarem e temerem. Roberto ativou o sistema de som da mansão através de um controle remoto que sempre carregava. Sua voz ecoou pelos alto-falantes posicionados estrategicamente pelo salão. "Basta!" O silêncio foi imediato e absoluto. Até a música parou. Todos os olhos se voltaram para o homem que descia as escadas com passos firmes, o rosto marcado por fúria contida e determinação. Roberto chegou ao térreo e caminhou direto até onde Marina estava, coberta com o pano branco, tremendo. As lágrimas misturadas ao vinho tinto escorrendo pelo rosto. Ela levantou os olhos e, por um breve momento, algo naquele homem lhe pareceu familiar. Algo nos olhos dele, na forma como ele a olhava. "Quem é você?" conseguiu perguntar Marina, a voz fraca. Roberto parou na frente dela e, pela primeira vez em 20 anos, olhou nos olhos da filha de perto. A emoção quase o derrubou, mas ele se manteve firme. Precisava ser forte por ela agora. "Eu sou Roberto Almeida. E esta mulher", disse ele, apontando para Marina, "é minha filha." O impacto da revelação foi como uma bomba explodindo no meio do salão. Sussurros começaram imediatamente. Marina arregalou os olhos, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Seu pai, o homem que desapareceu quando ela tinha 7 anos? Aqui? Agora? "Pai?" sussurrou ela, a voz mal saindo. Roberto assentiu, os olhos marejados. "Sim, Marina. Sou eu, e sinto muito por ter demorado tanto para voltar. Mas agora estou aqui, e ninguém mais vai machucá-la." O silêncio no salão era ensurdecedor. Todos os presentes estavam em choque, processando a revelação que acabara de acontecer. Roberto Almeida. O nome ecoava na mente das pessoas como uma explosão. Alguns dos convidados mais velhos reconheceram o nome imediatamente. Era o dono daquela mansão, o empresário que havia desaparecido há 2 décadas após construir um império no ramo de construção civil e investimentos imobiliários. Marina continuava olhando para Roberto, incapaz de se mover, incapaz de processar o que estava acontecendo. Aquele homem que há poucos segundos era um completo estranho, agora afirmava ser seu pai. O pai que a abandonou quando ela tinha 7 anos. O pai que nunca mais deu notícias. O pai que ela passou a vida inteira tentando esquecer e, ao mesmo tempo, esperando que voltasse. "Como?" começou Marina, mas a voz falhou. As lágrimas voltaram a cair, misturando-se ao vinho tinto que ainda escorria pelo rosto. Roberto deu um passo à frente, estendendo a mão, mas hesitou. Não sabia se tinha o direito de tocá-la depois de tanto tempo. Não sabia se ela o aceitaria. Mas a necessidade de proteger a filha era maior que qualquer dúvida. "Marina, eu sei que você tem 1000 perguntas. Eu sei que te devo explicações. Mas agora não é hora. Agora preciso cuidar de você e do meu neto", disse Roberto, a voz firme, mas carregada de emoção. Marina segurou mais forte o pano branco que Luiz havia colocado sobre seus ombros. Estava tremendo.
Não sabia se de frio, de choque ou de toda a adrenalina da situação. O bebê se mexeu dentro dela, forte desta vez, como se também estivesse reagindo ao caos emocional. Eu não entendo. Conseguiu dizer Marina. Roberto olhou ao redor, vendo os convidados ainda parados, observando, alguns com celulares em punho gravando tudo. Sua expressão endureceu. Márcio, disse ele, e o chefe de segurança apareceu imediatamente ao seu lado. Quero todos os celulares recolhidos agora. Ninguém vai divulgar imagens da minha filha sem meu consentimento. Mas, senhor, protestou um dos convidados, um homem de meia idade de terno caro. Não pode fazer isso. Temos direitos. Roberto virou-se para ele, o olhar gelado. Esta é minha propriedade, minha mansão, minhas regras. E a mulher que foi agredida aqui é minha filha. Então sim, posso e vou fazer isso. Márcio. O chefe de segurança rapidamente sinalizou para outros seguranças espalhados pelo salão. Em minutos, estavam recolhendo celulares de convidados que haviam gravado a cena. Alguns reclamaram, mas a maioria obedeceu, intimidada pela presença autoritária de Roberto e pela equipe de segurança bem treinada. Eduardo, que até então havia permanecido calado e distante, finalmente reagiu. Aproximou-se do grupo, a expressão oscilando entre confusão e irritação. Que história é essa? Você não pode simplesmente aparecer e... começou ele, mas Roberto o cortou com um olhar fulminante. Você, disse Roberto apontando para Eduardo, você tem muita sorte de eu ser um homem civilizado. Porque se dependesse apenas dos meus instintos, você não sairia dessa mansão em pé. Eduardo recuou um passo, surpreso com a hostilidade. Eu não fiz nada, protestou ele, tentando soar indignado, mas falhando miseravelmente. Você não fez nada? Repetiu Roberto, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Sua esposa, grávida de 7 meses do seu filho, foi agredida e humilhada publicamente. E você ficou ali parado, assistindo, sem mover um dedo para defendê-la. Isso não é fazer nada, isso é cumplicidade, isso é covardia. Os convidados ao redor murmuravam, concordando. Alguns olhavam para Eduardo com um desprezo evidente. A maré havia virado. Se antes Marina era a intrusa, a deslocada, agora era a vítima. E Eduardo, que antes era o anfitrião charmoso, agora era o vilão da história. Beatriz, percebendo que a situação estava fugindo do controle, tentou intervir. Olha, foi tudo um mal-entendido. A Verônica não teve intenção de... começou ela, mas Roberto a interrompeu. Silêncio, disse ele, a voz cortante. Você é a mãe dele. Deveria ter educado seu filho para ser um homem de verdade, um homem que protege e respeita sua família. Mas pelo que vi aqui hoje, você falhou miseravelmente. Beatriz ficou pálida, a boca abrindo e fechando sem conseguir formar palavras. Nunca na vida havia sido falada daquela forma, especialmente não em público. Verônica, tentando salvar a situação e provavelmente sua própria imagem, deu um passo à frente. Foi um acidente. Eu não, começou ela, mas Roberto levantou a mão silenciando-a. Não minta para mim. Eu vi tudo. Tenho câmeras em cada canto desta mansão. Tenho gravações de áudio de vocês duas planejando isso, disse Roberto, apontando para Verônica e Beatriz. Tenho vídeos de alta definição de você jogando aquele vinho na minha filha. Então não venha me dizer que foi acidente. O rosto de Verônica empalideceu. Beatriz deu um passo para trás procurando uma saída. Eduardo olhava de um lado para o outro, claramente perdido, e começando a entender a gravidade da situação. Márcio, disse Roberto, chame um médico. Quero que minha filha seja examinada imediatamente e chame a polícia. Quero essas duas mulheres presas por agressão. Não, gritou Verônica. Foi só vinho, não machuquei ninguém. Você agrediu uma mulher grávida em público, premeditadamente, com testemunhas. Isso é crime. E vai responder por isso, respondeu Roberto, implacável. Luiz, o gerente de eventos, aproximou-se discretamente. Senhor Almeida, já acionei o médico da equipe. Ele está a caminho. E temos uma sala privativa no andar de cima onde a senhora pode descansar e ser examinada com privacidade. Obrigado, Luiz.
Você foi gentil com minha filha quando ninguém mais foi. Não vou esquecer disso, disse Roberto. Luiz acenou com a cabeça, claramente emocionado com o reconhecimento. Ele havia trabalhado para Roberto anos atrás, quando a mansão ainda era ativamente usada pelo empresário. Era um dos poucos que sabiam que Roberto ainda era o verdadeiro dono da propriedade, mesmo que oficialmente ela estivesse registrada em nome de empresas terceirizadas. Roberto voltou sua atenção para Marina, que ainda estava em choque, olhando para ele como se não acreditasse que aquilo era real. Marina, filha, você precisa ser examinada. Preciso ter certeza de que você e o bebê estão bem. Depois conversamos. Depois eu explico tudo. Mas agora, sua saúde vem primeiro, disse Roberto, a voz suavizando ao falar com ela. Marina assentiu lentamente, ainda incapaz de formar palavras. Roberto gentilmente colocou a mão nas costas dela, guiando-a em direção às escadas. Luiz ia à frente, abrindo caminho. Márcio seguia atrás, garantindo que ninguém o seguisse ou incomodasse. Enquanto subiam as escadas, Marina olhou para trás uma última vez. Viu Eduardo cercado por convidados, alguns claramente o confrontando. Viu Beatriz e Verônica isoladas, as duas com expressões de pânico. Viu o salão inteiro em alvoroço, a festa de Natal completamente arruinada. E, estranhamente, apesar de tudo, Marina sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era felicidade exatamente, não era paz, mas era algo próximo de esperança. Alguém finalmente havia lutado por ela. Alguém finalmente a havia defendido. E esse alguém era seu pai. No segundo andar, Luiz os guiou por um corredor decorado com quadros e mais enfeites natalinos, até uma porta dupla, de madeira maciça. Abriu revelando uma suíte luxuosa, com uma cama king size, sofás confortáveis e uma pequena varanda com vista para os jardins iluminados. O médico já está a caminho, senhor. Deve chegar em alguns minutos, informou Luiz. Ótimo. Obrigado, Luiz. Pode nos deixar agora. Preciso ficar a sós com minha filha, disse Roberto. Luiz saiu discretamente, fechando a porta atrás de si. Roberto guiou Marina até o sofá, ajudando-a a se sentar. Pegou uma toalha limpa do banheiro adjacente e começou gentilmente a limpar o vinho do rosto dela. Marina o deixou fazer, ainda em estado de choque. Observava os movimentos cuidadosos dele, a forma como suas mãos tremiam levemente, os olhos marejados que ele tentava esconder. Havia algo familiar naqueles gestos. Memórias antigas, enterradas há anos, começaram a ressurgir. Lembrou-se do pai limpando um machucado no joelho depois que ela caiu da bicicleta. Lembrou-se dele enxugando suas lágrimas depois de um pesadelo. Lembrou-se da sensação de segurança que tinha quando ele a pegava no colo. Tudo isso havia sido enterrado por anos de mágoa e abandono. Mas agora, com ele ali, cuidando dela novamente, as memórias voltavam com força total. Por quê? Conseguiu finalmente perguntar Marina, a voz rouca. Roberto parou de limpar o vinho e olhou nos olhos dela. Via a dor, a confusão, a necessidade desesperada de respostas. Eu tinha 28 anos quando você nasceu. Sua mãe e eu éramos jovens, apaixonados, cheios de sonhos. Construí uma empresa, trabalhei duro, quis dar a vocês duas tudo o que merecessem. Mas cometi erros, erros graves. Me envolvi com pessoas erradas em negócios. Dívidas se acumularam. Pessoas perigosas começaram a fazer ameaças contra mim, contra sua mãe, contra você. Marina ouvia em silêncio, as lágrimas continuando a cair. Eu tinha duas opções: ficar e colocar vocês em risco, ou desaparecer e manter vocês seguras. Escolhi desaparecer. Mudei de nome, fui para outra cidade, reconstruí tudo do zero. Levou anos até eu conseguir resolver aqueles problemas, pagar aquelas dívidas, me livrar daquelas pessoas. E quando finalmente consegui, vocês já haviam seguido em frente. Você já era adulta, sua mãe estava bem. Achei que seria egoísmo meu voltar e bagunçar tudo de novo. Então você simplesmente assistiu minha vida de longe? Perguntou Marina, a voz tremendo de emoção. Você me viu crescer sem você? Me viu sofrer sem entender por que meu pai me abandonou? Roberto fechou os olhos, a dor evidente no rosto. Sim,
E foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Todos os dias eu queria voltar. Todos os dias eu queria abraçá-la, pedir desculpas, explicar tudo. Mas tinha medo. Medo de que você me odiasse. Medo de que fosse tarde demais. Marina levantou-se do sofá, precisando se mover, precisando processar tudo aquilo. Caminhou até a varanda e olhou para os jardins lá embaixo. Dali podia ver parte do salão através das janelas. Via os convidados ainda agitados, via seguranças conversando com pessoas, via Eduardo discutindo com alguém. Você mandava dinheiro para a mamãe? Não mandava? Perguntou Marina, de repente, virando-se para Roberto. Ele assentiu. Sim, sempre de forma anônima. Quis garantir que vocês nunca passassem necessidade. Ela sabia que era você? Não. Eu me certifiquei disso. Não queria que ela soubesse. Não queria que ela tivesse que guardar esse segredo de você. Marina voltou ao sofá e sentou-se novamente, as mãos apoiadas na barriga. O bebê estava quieto agora, provavelmente sentindo que a mãe estava mais calma. E agora? Por que decidiu voltar agora? Perguntou Marina. Roberto sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Quando soube que você estava casada, mandei investigar. O Eduardo. No início ele parecia adequado. Mas nos últimos meses meus investigadores começaram a notar coisas. A amante, os encontros escondidos, a forma como ele tratava você. E quando soube que você estava grávida e que ele continuava com o caso, não aguentei mais ficar longe. Precisava protegê-la. Então você planejou estar aqui hoje? Sim. Esta mansão é minha. Sempre foi. Mesmo quando desapareci, mantive a propriedade através de empresas. O baile foi organizado por amigos do Eduardo, sem que ele soubesse que o verdadeiro dono era seu sogro. Eu precisava estar aqui. Tinha um pressentimento de que algo ruim ia acontecer. E tinha razão. Marina absorveu tudo em silêncio. Era muita informação para processar. 20 anos de ausência, explicados em alguns minutos. 20 anos de dor, de perguntas sem resposta, de sentir-se abandonada. Mas, ao mesmo tempo, entender que ele havia feito tudo para protegê-la, que nunca havia realmente a abandonado, que sempre esteve observando, cuidando de longe. Uma batida na porta interrompeu o momento. Era Márcio. Senhor, o médico chegou. E a polícia também está aqui. Mande o médico entrar. A polícia pode esperar até ele terminar de examinar minha filha, instruiu Roberto. Um homem de cabelos grisalhos, cerca de 50 anos, entrou carregando uma maleta médica. Vestia um jaleco branco sobre roupas casuais. Boa noite. Sou o Dr. Fernando. Fui chamado para examinar a senhora. Por favor, pode me dizer como está se sentindo? Marina descreveu o que havia acontecido, o estresse, o choque, a sensação de tontura que sentiu após ser agredida. O médico a examinou cuidadosamente, verificou a pressão arterial, fez ultrassom portátil para checar o bebê. Após alguns minutos, ele sorriu. O bebê está bem. Batimentos cardíacos normais, movimentos adequados. Mas a senhora precisa descansar. O estresse não é bom nem para você, nem para a criança. Recomendo que fique em repouso pelos próximos dias. Evite situações de tensão e, se possível, considere afastar-se de ambientes que causem ansiedade. Roberto assentiu firmemente. Ela vai ter todo o descanso que precisar. Vou garantir isso. O médico deixou alguns medicamentos para ajudar Marina a relaxar e dormir melhor, deu mais algumas orientações e saiu. Assim que a porta se fechou, Roberto voltou sua atenção para Marina. Agora preciso lidar com a polícia e com aquelas pessoas lá embaixo. Você quer ficar aqui descansando ou quer vir comigo? Marina pensou por um momento. Parte dela queria apenas deitar e dormir, esquecer que aquela noite havia acontecido. Mas outra parte, a parte que havia sido humilhada publicamente, queria ver justiça sendo feita. Quero ir, disse ela, a voz firme pela primeira vez naquela noite. Quero ver isso até o fim. Roberto sorriu, orgulhoso da força da filha. Então vamos juntos. Roberto e Marina desceram as escadas lado a lado. Desta vez, Marina não estava sozinha, não estava desamparada. Tinha o pai ao seu lado,
um homem que, apesar da ausência de 20 anos, havia retornado justamente quando ela mais precisava. Os convidados ainda estavam no salão, mas a atmosfera havia mudado completamente. O glamour da festa natalina havia dado lugar a uma tensão palpável. Grupos conversavam em sussurros, olhares curiosos seguiam cada movimento de Roberto e Marina. 2 viaturas policiais estavam estacionadas na frente da mansão, as luzes azuis e vermelhas piscando pela janela. 4 policiais já estavam no hall de entrada, conversando com Márcio. Quando viram Roberto descendo as escadas, o delegado responsável se aproximou. Senhor Almeida, sou o delegado Henrique Carvalho. Recebemos um chamado sobre uma agressão. O senhor pode me explicar a situação? Roberto apertou a mão do delegado e, mantendo Marina protegida ao seu lado, começou a relatar os eventos da noite com precisão cirúrgica. Falou sobre o planejamento, sobre as conversas que haviam sido gravadas, sobre a agressão pública e deliberada contra sua filha grávida. Temos todas as provas necessárias. Câmeras de segurança capturaram tudo. Áudio das conversas onde planejaram a agressão. Testemunhas que viram o ataque. E a vítima está aqui, minha filha, que foi atacada covardemente, disse Roberto, a voz controlada, mas carregada de autoridade. O delegado olhou para Marina, notando o vestido azul manchado de vinho tinto, os olhos vermelhos de tanto chorar, a barriga de 7 meses evidente. Sua expressão endureceu. Casos envolvendo gestantes sempre eram tratados com seriedade especial. Senhora, a senhora gostaria de prestar queixa formal? Perguntou o delegado gentilmente. Marina respirou fundo. Toda a sua vida, ela havia evitado confrontos, sempre tentando manter a paz, sempre aceitando humilhações em silêncio para não causar problemas. Mas agora, com o pai ao lado, com a verdade exposta para todos verem, ela encontrou uma coragem que não sabia ter. Sim, quero prestar queixa contra Verônica Linhares por agressão e contra Beatriz Ferreira por cumplicidade e coação. As 2 planejaram isso. Queriam me humilhar publicamente e conseguiram. Mas não vão ficar impunes, disse Marina, a voz firme e clara. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns convidados assentiram em aprovação. Outros filmavam discretamente com celulares que haviam conseguido manter escondidos. O delegado acenou para 2 dos policiais. Tragam as acusadas para cá. Verônica e Beatriz estavam em um canto do salão, cercadas por alguns conhecidos que tentavam acalmá-las. Quando viram os policiais se aproximando, Beatriz tentou protestar. Isso é um absurdo. Não podem me prender. Sou membro respeitável da sociedade. Meu advogado vai processar todos vocês, gritou ela histérica. Mas o policial permaneceu profissional e firme. Senhora, está sendo acusada de cumplicidade em agressão a uma gestante. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra a senhora. Verônica tentou uma abordagem diferente. Começou a chorar, fazendo drama. Foi um acidente. Eu juro que foi um acidente. Escorreguei e a taça caiu. Eu não tive intenção, dizia ela entre soluços falsos. Marina olhou para ela com uma mistura de pena e nojo. Como havia sido tão cega? Como não tinha visto o tipo de pessoa que Verônica era? Mas agora não importava mais. O que importava era seguir em frente. Eduardo ainda estava no salão, agora, isolado de todos. Os amigos que antes o cercavam haviam se afastado, não querendo ser associados ao escândalo. Ele olhava para Marina, para o pai dela, para a polícia, claramente tentando calcular suas próximas palavras. Aproximou-se cautelosamente. Marina, a gente pode conversar em particular? Por favor, pediu ele, tentando parecer sincero. Mas Roberto deu um passo à frente, bloqueando o caminho entre Eduardo e Marina. Você perdeu o direito de falar com ela. Perdeu o direito de chamá-la de esposa. Perdeu qualquer chance que tinha de consertar as coisas no momento em que ficou parado assistindo ela ser atacada. Eduardo tentou argumentar. Eu não sabia que ia acontecer. Eu pensei que era só. Ele parou percebendo que estava se incriminando ainda mais. Pensou que era só o quê? Pressionou Roberto. Só umas provocações? Só uma humilhação pequena?
Só um pouco de crueldade? Que tipo de homem pensa assim sobre sua própria esposa? Eduardo não tinha resposta. Olhou para Marina uma última vez, talvez esperando ver algum sinal de hesitação, algum resquício do amor que ela um dia sentiu por ele. Mas os olhos dela estavam vazios de qualquer sentimento em relação a ele. Eduardo era agora um estranho, alguém que ela um dia pensou amar, mas que havia se revelado um completo desconhecido. Dr. Fernando, que havia permanecido no salão caso Marina precisasse, aproximou-se do delegado. Delegado, gostaria de registrar que a vítima apresentava sinais claros de estresse agudo quando a examinei. A pressão arterial estava elevada. Havia risco de comprometimento da gestação. Uma agressão a uma gestante pode ser enquadrada como crime mais grave, dadas as circunstâncias. O delegado assentiu, fazendo anotações. Muito obrigado, doutor. Isso será incluído no relatório. Márcio aproximou-se de Roberto, carregando um pendrive. Senhor, aqui estão todas as gravações. Áudio e vídeo completos dos últimos 3 dias na mansão, focando especialmente nos eventos de hoje. Está tudo organizado cronologicamente. Roberto entregou o pendrive ao delegado. Aqui tem tudo o que vocês precisam. As conversas onde planejaram o ataque, a execução, a reação, ou melhor, a falta de reação das pessoas que deveriam ter protegido minha filha. O delegado guardou o pendrive cuidadosamente. Isso será fundamental para o caso. Com essas evidências e os testemunhos, temos um caso muito sólido. Verônica e Beatriz foram algemadas. Beatriz continuava gritando sobre seus direitos e ameaçando processar todo mundo. Verônica havia abandonado a farsa das lágrimas e agora olhava para Marina com ódio puro. Você não é nada, você nunca foi boa o suficiente para o Eduardo. Ele me procurou porque você é fraca, sem graça, uma esposa patética, gritou Verônica enquanto era levada para a viatura. Marina não respondeu. Não havia necessidade. As palavras de Verônica eram vazias, desesperadas, patéticas. Era o som de alguém que sabia que havia perdido tudo. Marina e Roberto foram até a delegacia para que ela prestasse depoimento formal. No caminho, dentro do carro de Roberto, um Mercedes sedã preto com interior de couro, Marina olhava pela janela vendo as luzes de São Paulo passarem. Era quase meia-noite. A cidade ainda estava viva, pessoas nas ruas aproveitando as festividades de dezembro. Pai, começou Marina, e parou. Era estranho chamar alguém de pai depois de tanto tempo, mas ao mesmo tempo parecia natural, como se aquela palavra nunca tivesse saído de seu vocabulário. Você acha que isso vai dar em alguma coisa? As pessoas ricas sempre encontram um jeito de escapar. Roberto manteve os olhos na estrada, mas sua mão livre alcançou a de Marina, apertando gentilmente. Não desta vez. Tenho os melhores advogados de São Paulo prontos para trabalhar neste caso. E mais importante, tenho a verdade do nosso lado. E a opinião pública. Você viu quantas pessoas gravaram aquilo? Até amanhã de manhã, o vídeo vai estar em todas as redes sociais. Beatriz e Verônica vão enfrentar não só a justiça legal, mas a justiça social. E acredite, filha, para pessoas como elas, a segunda é muito pior que a primeira. E estava certo. Quando chegaram na delegacia, Marina viu que sua história já estava viralizando. Hashtags como Justiça para Marina e Gestantes Importam estavam entre os assuntos mais comentados do Twitter. Vídeos da agressão, filmados por diversos ângulos pelos convidados da festa, estavam sendo compartilhados milhares de vezes. Comentários de indignação enchiam as redes sociais. Influenciadores digitais já estavam fazendo vídeos comentando o caso. Jornalistas tentavam contato para entrevistas. O escândalo havia explodido de uma forma que nenhum dinheiro ou conexão poderia conter. Marina deu seu depoimento com calma e clareza. Relatou os meses de abuso psicológico, as humilhações constantes de Beatriz, a indiferença de Eduardo, as evidências da traição que ela vinha notando há tempos. Contou sobre a gravidez, sobre como esperava que isso salvasse o casamento, sobre como foi ingênua em achar que amor seria suficiente. O delegado ouvia atentamente, fazendo anotações, ocasionalmente pedindo esclarecimentos. Quando Marina terminou, já passava das 2 da manhã.
Senhora Marina, seu depoimento foi muito importante. Com isso e as evidências que temos, posso garantir que este caso será tratado com toda a seriedade que merece. As acusadas passarão a noite detidas e amanhã serão apresentadas ao juiz para audiência de custódia. Roberto, que havia esperado do lado de fora durante o depoimento, entrou quando Marina saiu da sala. Vamos para casa, filha. Casa? Perguntou Marina confusa. Sim. A mansão onde foi o baile, aquela é minha casa. Nossa casa agora, se você quiser. Não vou deixar você voltar para aquela cobertura com o Eduardo. Você e meu neto vão morar comigo. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Era alívio, era gratidão, era a sensação de finalmente não estar sozinha. Obrigada, pai. Não precisa agradecer. É o mínimo que posso fazer depois de 20 anos ausente. Agora é minha vez de cuidar de você. Os dias seguintes foram uma turbilência de acontecimentos. Os vídeos continuaram viralizando. Reportagens apareceram em todos os principais veículos de notícias. Jornais estampavam manchetes como herdeira humilhada em baile de gala e gestante atacada, por amante do marido. A empresa de importação de vinhos de Eduardo começou a sofrer boicotes. Clientes cancelaram contratos. Fornecedores cortaram relações. Sua reputação estava destruída não apenas socialmente, mas profissionalmente. Verônica perdeu todos os seus contratos de publicidade. Marcas que a patrocinavam emitiram comunicados se dissociando dela. Seu número de seguidores nas redes sociais despencou. Passou de influenciadora famosa para persona non grata em questão de dias. Beatriz, que tanto se orgulhava de sua posição na sociedade paulistana, viu-se isolada. Amigas de décadas recusavam suas ligações. Clubes sociais cancelaram sua associação. Ela, que sempre julgou e desprezou outros, agora era a julgada e desprezada. Marina, por outro lado, recebeu uma onda de apoio. Mulheres de todo o Brasil enviavam mensagens de solidariedade. Grupos de apoio a vítimas de violência doméstica e psicológica entraram em contato oferecendo ajuda. Ela havia se tornado, involuntariamente, um símbolo de resistência e força. Uma semana após o incidente, Marina estava na mansão, agora oficialmente sua casa, organizando o quarto que seria do bebê. Roberto havia contratado os melhores decoradores, mas fazia questão de que cada decisão passasse por Marina. Era o quarto dela, do neto dele, e precisava refletir os desejos dela. Marina escolheu um tema de floresta encantada, com tons suaves de verde e amarelo. Animais pintados nas paredes, móveis de madeira clara, uma poltrona confortável para a amamentação. Roberto observava enquanto ela decidia onde cada coisa ficaria, o coração transbordando de amor e orgulho. Você vai ser uma mãe maravilhosa, disse ele. Marina sorriu, acariciando a barriga. Vou tentar. Pelo menos sei que meu filho vai ter um avô presente. Isso já faz toda a diferença. Roberto sentiu as palavras tocarem fundo. Era tudo o que ele queria ouvir. Uma segunda chance. Uma oportunidade de estar presente na vida da filha e do neto, de uma forma que não pode estar quando Marina era criança. 2 dias depois, houve a audiência no tribunal. Marina, acompanhada de Roberto e uma equipe de advogados, entrou no Fórum de São Paulo. Jornalistas se aglomeravam na entrada, câmeras e microfones estendidos, todos querendo uma declaração. Roberto protegeu Marina dos repórteres, abrindo caminho gentilmente, mas firmemente. Dentro da sala do tribunal, Marina viu Eduardo pela primeira vez desde aquela noite. Ele estava magro, abatido, os olhos com olheiras profundas. Tentou fazer contato visual com ela, mas Marina desviou o olhar. Não havia mais nada entre eles. Beatriz e Verônica estavam sentadas do outro lado, cada uma com seus advogados. Beatriz mantinha uma expressão de indignação, como se tudo aquilo fosse um grande mal-entendido. Verônica parecia pequena, diminuída, toda a confiança e arrogância evaporadas. O juiz, Dr. Armando Silva, um homem de 60 anos com fama de ser justo, mas rigoroso, entrou na sala. Todos se levantaram. Quando ele sentou e iniciou a audiência, o silêncio era absoluto. Os vídeos foram exibidos.
Marina teve que assistir novamente o momento em que Verônica jogou o vinho sobre ela. Mesmo já tendo passado dias, ver aquilo na tela grande, com todos assistindo, foi doloroso. Roberto segurou sua mão durante toda a exibição, dando-lhe força. As gravações de áudio das conversas entre Beatriz e Verônica, planejando a humilhação, foram reproduzidas. A voz de Beatriz dizendo, ela precisa aprender seu lugar, ecoou pela sala. A resposta de Verônica, pode deixar comigo, vai ser rápido, soou ainda mais cruel ao ser ouvida novamente. Testemunhas foram chamadas. Convidados que estavam na festa confirmaram que tudo havia sido deliberado. Luiz, o gerente de eventos, deu um depoimento especialmente impactante, descrevendo como tentou ajudar Marina quando percebeu seu desconforto e como presenciou a frieza de Eduardo durante todo o incidente. O advogado de Verônica tentou argumentar que havia sido um acidente, um momento de impulso, mas as evidências eram esmagadoras demais. O advogado de Beatriz tentou alegar que ela não havia participado fisicamente do ato, mas o juiz rapidamente apontou que coação e cumplicidade eram igualmente puníveis. Quando chegou a vez de Marina falar, ela se levantou com a ajuda de Roberto. Caminhou até o estrado, a barriga de quase 8 meses agora ainda mais evidente. Colocou a mão sobre a Bíblia e jurou dizer a verdade. Eu não estou aqui por vingança, começou Marina, a voz calma, mas firme. Estou aqui porque nenhuma mulher deveria passar pelo que passei. Fui humilhada, agredida e abandonada em um dos momentos mais vulneráveis da minha vida. Estava grávida, esperando apoio e amor, e recebi ódio e crueldade. Se não fosse pela intervenção do meu pai, não sei o que teria acontecido comigo ou com meu bebê. Aquela agressão não foi só física, foi emocional, psicológica, e quero que outras mulheres saibam que não precisam aceitar isso em silêncio, que existe justiça, que suas vozes importam. Quando ela terminou de falar, havia lágrimas nos olhos de várias pessoas na sala, incluindo alguns dos advogados e até do escrivão. O juiz acenou respeitosamente para Marina, indicando que ela poderia voltar ao seu lugar. Após horas de depoimentos, argumentações e análise de provas, o juiz se retirou para deliberar. 40 minutos depois, retornou com a sentença. Após analisar todas as evidências apresentadas, os depoimentos das testemunhas e as gravações que comprovam premeditação, decido o seguinte. A ré Verônica Linhares é considerada culpada de agressão premeditada à gestante, crime tipificado com agravante. A ré Beatriz Ferreira é considerada culpada de cumplicidade e coação. Ambas responderão pelos crimes e receberão penas de prestação de serviços comunitários, multa substancial e proibição de se aproximar da vítima. Além disso, determino que paguem indenização por danos morais no valor de R$500 mil cada uma. Um murmúrio percorreu a sala. Verônica começou a chorar, desta vez lágrimas reais. Beatriz ficou pálida como papel. Seus advogados rapidamente se levantaram para protestar, mas o juiz bateu o martelo. A decisão está tomada. Quanto ao Sr. Eduardo Ferreira, embora não seja réu neste processo, seu comportamento e omissão não passam despercebidos. Recomendo fortemente que a Sra. Marina Ferreira considere medidas de proteção e revisão de sua situação conjugal. Marina assentiu. Já havia, na verdade, entrado com pedido de divórcio no dia seguinte ao incidente. Com as evidências da traição e do abandono emocional, não haveria dificuldade em conseguir. Ao sair do tribunal, Marina respirou profundamente. Era dezembro, véspera de Natal, e pela primeira vez em meses, talvez anos, ela se sentiu em paz. A justiça havia sido feita. Não da forma perfeita, não da forma que apagasse toda a dor, mas havia sido feita. Os meses seguintes foram de reconstrução. Marina mergulhou na terapia, trabalhando para processar tudo o que havia vivido, para curar as feridas emocionais, para se preparar para ser mãe. Roberto estava presente em cada consulta médica, em cada ultrassom, em cada momento que ela precisava. A mansão no Jardim Europa ganhou vida novamente. Marina contratou uma assistente para ajudá-la a reabrir seu escritório de arquitetura,
trabalhando de casa nos primeiros meses. Clientes impressionados com sua história de superação começaram a procurá-la. Seu negócio, que estava praticamente parado durante o casamento com Eduardo, começou a prosperar novamente. Roberto e Marina jantavam juntos todas as noites, conversando sobre tudo. Ele contou detalhes de sua vida nos últimos 20 anos, os lugares onde morou, as pessoas que conheceu, os negócios que construiu. Marina compartilhou suas memórias da infância, da adolescência, da vida adulta. Riam juntos, choravam juntos, curavam juntos. Em uma noite de março, Marina sentiu as primeiras contrações. Roberto, que havia se preparado para aquele momento, com a ansiedade de um pai de primeira viagem, mesmo sendo avô, pegou a mala já pronta e a levou correndo para o hospital. 12 horas depois, no quarto de um dos melhores hospitais de São Paulo, Marina segurava nos braços uma menina. Pequena, rosada, com tufos de cabelo castanho e olhos que ainda não haviam decidido qual cor seriam. O bebê chorou ao nascer, um choro forte e saudável, que fez lágrimas escorrerem pelo rosto de Marina. Roberto estava ao lado da cama, olhando para a neta com uma expressão de puro assombro e amor. Quando Marina colocou a bebê nos braços dele, o homem que havia reconstruído impérios e enfrentado os piores desafios da vida, começou a chorar como uma criança. "Bem-vinda ao mundo, pequena. Seu avô vai proteger você para sempre", sussurrou ele, beijando delicadamente a testa da criança. "Como vai chamá-la?", perguntou uma enfermeira prancheta em mãos. Marina olhou para o pai, para a filha, e sorriu. "Helena, como minha mãe. E o segundo nome será Roberta, em homenagem ao melhor homem que conheço." Roberto precisou se sentar, emocionado demais para continuar de pé. Helena Roberta. 2 nomes que carregavam amor, memória, redenção. Nos meses que se seguiram, Marina floresceu como mãe. Roberto era o avô mais presente que uma criança poderia ter. Acordava de madrugada para ajudar com as mamadas, trocava fraldas, embalava a neta para dormir cantando canções que um dia havia cantado para Marina. Marina nunca mais viu Eduardo. Ele assinou os papéis do divórcio sem contestação, provavelmente aliviado por não ter que enfrentar mais escrutínio público. Abriu mão de qualquer pedido de guarda ou visitas. Helena cresceria sem pai, mas com um avô que amava o suficiente por 2. Verônica tentou retornar às redes sociais algumas vezes, mas sempre enfrentava uma onda de críticas. Eventualmente desistiu e mudou-se para o interior, longe dos holofotes que um dia tanto desejou. Beatriz passou os últimos anos da vida isolada, amarga, relembrando a glória que teve e desperdiçou por pura crueldade. 2 anos depois do incidente no baile de Natal, Marina estava no jardim da mansão, vendo Helena dar seus primeiros passos. A menina, agora com cabelos castanhos cacheados e olhos verdes como os da avó, segurava firme o dedo do avô enquanto caminhava com pernas trêmulas. "Consegue, pequena. Mais alguns passos", incentivava Roberto, todo orgulhoso. Marina assistia da varanda, um sorriso no rosto, o coração em paz. Havia passado por tempestade, por humilhação, por dor, mas havia sobrevivido. Mais que isso, havia prosperado. Seu escritório de arquitetura era agora um dos mais requisitados de São Paulo. Sua filha era saudável e feliz. Seu pai, depois de 20 anos ausente, era sua melhor companhia e maior apoio. A neve era rara em São Paulo, mas naquela tarde de junho, o frio estava especialmente intenso. Marina pegou um xale e o colocou sobre os ombros, caminhando até onde Roberto e Helena estavam. A menina soltou o dedo do avô e deu 3 passinhos sozinha antes de cair sentada na grama, rindo. Marina a pegou no colo, cobrindo o rostinho de beijos. "Você é tão forte, meu amor. Tão corajosa." Helena agarrou o rosto da mãe com as mãozinhas, balbuciando sons que ainda não eram palavras, mas já carregavam intenção. Roberto sentou-se na grama ao lado delas, observando sua filha e neta com uma expressão de contentamento profundo. "Sabe o que aprendi? Nesses últimos anos", começou ele, "que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para fazer o que é certo. Passei 20 anos me punindo, achando que não merecia estar perto de você, mas estava errado.
Você precisava de mim, e eu, definitivamente, precisava de você. Marina apoiou a cabeça no ombro do pai, Helena ainda no colo, fazendo um sanduíche de 3 gerações. Estou feliz que você voltou, pai. Não vou mentir e dizer que não foi difícil perdoar 20 anos de ausência, mas entendo agora por que fez o que fez. E valorizo ainda mais o fato de ter voltado quando mais precisei. Você me salvou naquela noite. Salvou a mim e a Helena. Vocês duas me salvaram também. Me deram um propósito novamente. Uma razão para acordar de manhã. Uma família. Os 3 ficaram ali sentados na grama, vendo o sol começar a se por atrás das árvores do jardim. Dali, da mansão no Jardim Europa, podiam ver parte do skyline de São Paulo, a cidade gigante que testemunhou sua dor, mas também sua redenção. Marina pensou no baile de Natal daquele ano fatídico. Pensou em como entrou naquela mansão sozinha, grávida, desesperada, achando que sua vida havia acabado. Pensou em como foi humilhada, atacada, abandonada, mas também pensou em como encontrou força que não sabia ter, como reencontrou o pai que achava perdido para sempre, como deu à luz uma filha que era sua razão de viver. A história de Marina não era um conto de fadas. Não teve um final onde tudo ficou perfeito e mágico. Ainda havia dias difíceis, ainda havia momentos de tristeza quando pensava no casamento que não deu certo, na família que imaginou ter e não teve. Mas havia também dias de alegria pura, de ver Helena sorrir, de almoçar com o pai, de conquistar um novo cliente no trabalho, de simplesmente estar viva e livre. E talvez, pensou Marina, talvez esse fosse o verdadeiro final feliz. Não uma vida sem problemas, mas uma vida com pessoas certas ao seu lado para enfrentar os problemas. Não ausência de dor, mas presença de amor suficiente para curar a dor. Não perfeição, mas paz. Helena começou a ficar sonolenta no colo da mãe. Roberto se levantou e estendeu os braços. Deixe-me levá-la para o berço. Você descansa um pouco. Marina entregou a filha ao pai e observou enquanto ele caminhava cuidadosamente de volta, para dentro da mansão, balançando suavemente a neta, sussurrando uma canção de ninar. Pela janela, podia ver Luiz, que agora trabalhava permanentemente como gerente da casa, organizando algo na sala de jantar. Márcio fazia sua ronda de segurança. A casa estava viva, cheia de pessoas boas, cheia de amor. Marina fechou os olhos e respirou fundo. O ar frio de junho entrou em seus pulmões, refrescante, renovador. Quando abriu os olhos novamente, viu que a primeira estrela da noite havia aparecido no céu que escurecia. Fez um pedido silencioso. Não para si mesma, mas para Helena. Que a filha crescesse forte, que nunca precisasse passar pelo que ela passou, que sempre soubesse o próprio valor, que nunca aceitasse menos do que merecia, que tivesse ao lado pessoas que a amassem verdadeiramente. E enquanto a estrela brilhava no céu de São Paulo, Marina soube que esse pedido tinha boas chances de se realizar, porque ela, que havia sobrevivido ao pior, faria de tudo para garantir que sua filha tivesse o melhor. A noite que deveria ter sido de celebração e glamour tornou-se de humilhação e dor. Mas dessa dor nasceu uma força nova. Dessa humilhação surgiu dignidade. Desse fim, nasceu um recomeço. Marina Almeida, antes Marina Ferreira, antes apenas uma mulher grávida e sozinha, agora era uma sobrevivente, uma mãe, uma filha reencontrada, uma empresária de sucesso. E mais importante que tudo, era livre. Livre do passado. Livre das correntes de um casamento tóxico. Livre para construir seu próprio futuro. E enquanto entrava na mansão, vendo Helena dormindo tranquilamente no berço, sob o olhar protetor de Roberto, Marina soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não era onde imaginou que estaria, mas era exatamente onde precisava estar.